Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, você está aqui hoje, você é um valente do Senhor, amém? Que bênção. Olha aí para o teu irmão do lado, diz que bênção te ver aqui hoje. Venceu a chuva, venceu o alagamento, venceu o trânsito. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, eu trago no meu coração uma palavra do Senhor, o alimento que não perece, que nos sustenta. E o tema desta noite é um novo caminhar. Eu creio que o Senhor deseja um novo caminhar na minha e na sua vida, amém? Então que você possa ficar de pé nesse momento. Estamos no livro de Atos, no capítulo 9. Minha versão hoje é NVT. Atos, capítulo 9, a partir do verso 32. Quem achou, diga amém. Diga um amém mais forte aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim: Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levanta-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se... Mais alto, ele se... Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se... Espírito Santo, essa é a tua palavra. Ministra a tua verdade em nós. Fala nos nossos corações. Nós repreendemos toda a barreira e batalha espiritual deste momento. Nós pedimos, Senhor, toda distração que caia por terra. Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti nessa noite como uma terra fértil, Pai. E nós dizemos ao Teu Espírito: pode semear. Semeia, porque nós estamos disponíveis para Ti. Disponíveis para o Teu querer e para o Teu realizar em nós. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo no meu coração. Você pode dizer isso ao Espírito Santo? Seja bem-vindo ao meu coração. Seja bem-vindo na minha mente, no meu entendimento. Seja bem-vindo em todo o meu ser. Eu não saio daqui da mesma forma, mas eu saio daqui alimentado por esta palavra que é viva, poderosa e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Queridos, o livro de Atos é um livro contagiante. É um livro que nos motiva a ganhar vidas, a evangelizar. O livro de Atos vai contar a história da igreja primitiva, vai contar a expansão do evangelho, conta sobre a manifestação do Espírito Santo. É um livro que nos traz grande motivação para o evangelismo. Diga amém. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz aqui que no livro de Atos começa a se concretizar aquilo que Jesus havia discipulado os seus discípulos. Até então os discípulos não haviam compreendido qual era a missão, o chamado, o que tinha que fazer. Mas Atos revela o que tem que ser feito. Atos revela a manifestação do Espírito, aonde é lhe concedido poder e autoridade para que eles possam expandir ali o Evangelho. E nesse contexto,
A Bíblia diz que ali o evangelho já tinha chegado ao povo da Judeia, já tinha chegado na Galileia, já tinha expandido ali para Samaria, ao ponto de no versículo 31 dizer que essas regiões elas iam se fortalecendo à medida em que eles temiam ao Senhor. Na medida que eles temiam ao Senhor, os cristãos iam se fortalecendo, o evangelho ia se expandindo por todo o reino, e a Bíblia diz que porque eles andavam em temor, eles eram encorajados pelo Espírito Santo, por isso que eles cresciam em grande quantidade. Quer crescer em quantidade? Seja encorajado pelo Espírito Santo. Ele nos encoraja e por isso nós vamos crescer, vamos avançar na igreja, nos grupos de crescimento, porque o Espírito Santo tem nos encorajado, amém? É esse o contexto. Aqui já começa dizendo ali, Paulo já havia se encontrado com o Senhor, havia tido um encontro com Jesus. Paulo então estava no seu início, na sua trajetória do seu ministério, começando as suas primeiras pregações, começando as suas primeiras perseguições. Pedro também estava no Espírito fortalecido. Pedro, aonde ele ia, ele estava ministrando, ele estava falando de Jesus, ele estava profetizando o batismo com o Espírito Santo. Queridos, quando eu leio Atos, eu me renovo espiritualmente, porque eu vejo um povo valente, eu vejo um homem, mulheres de Deus valentes, falando de Cristo, falando das boas novas, e essa unção possa contagiar o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia! O texto diz que Pedro, ele estava ministrando, ele estava viajando, e de repente Pedro, ele viaja, ele vai até uma cidade chamada Listra, e ele vai se encontrar com os santos, diz o versículo, com os cristãos, com o povo de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega ali, ele se depara com um homem chamado Enéas. E esse homem, ele era paralítico, havia 8 anos que ele era paralítico. Pedro então olha para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levanta, arruma a sua cama. A Bíblia diz que ele então ali, ele se levanta imediatamente, ele é curado naquele instante. E quando os vizinhos, a circunvizinhança, a cidade olham para a vida de Enéas, olham o testemunho dele, olham a cura de Enéas, a Bíblia diz que as pessoas se convertem a Cristo. É esse o contexto da história. Alguns estudiosos, eles dizem que Enéas fazia parte do povo santo que Pedro havia ali de encontrar. Porque no primeiro versículo diz que Pedro, no versículo 32, ele foi visitar os santos que viviam em Lida e ali encontrou Enéas. Então pode-se entender que Enéas fazia parte dos santos em que Pedro havia ali de encontrar. Um outro momento que deixa evidenciado é no versículo 35, que diz que quando todos viram Enéas, se converteram a Cristo. Em nenhum momento, Lucas, que é o autor do texto, ele vai dizer que Enéas se converteu, que Enéas entregou sua vida a Jesus. Então podemos entender que Enéas fazia parte daqueles cristãos que estavam ali. E o que o Espírito Santo ministrava ao meu coração, quando nós lemos, quando nós podemos fazer essa interpretação sobre Enéas, é que ele era um cristão doente. Ele era um cristão enfermo. Ele era um cristão paralisado pela circunstância da vida. Ele não conseguia caminhar, ele não conseguia andar, ele não conseguia fazer nada porque ele era paralisado, literalmente, numa cama e não podia ter movimento. É um cristão que está parado no mesmo lugar, anda anos e passa anos, mas não sai de onde está, não sai dessa vida, não cresce no ministério, não cresce na família, não cresce profissionalmente, não cresce porque está doente.
A palavra que Enéas recebia não era, então podemos pensar e conjecturar contexto, talvez não fosse suficiente para gerar fé ao seu coração a ponto de curá-lo. Ele era paralítico. E isso me leva a fazer duas perguntas a você hoje. Você que talvez se encontre nessa situação. Talvez você diga: Jenny, eu tenho um tempo em igreja, experiência, já vivi muitas coisas, mas hoje, quando eu olho para mim, eu vejo que eu estou paralisado numa situação. Que eu não consigo avançar, eu preciso de cura. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser sarado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu continuo na mesmice. Não consigo avançar. Ei, o Evangelho é expansão. Aonde tem o Evangelho, aonde tem as boas novas, aonde tem a manifestação do Espírito, cresce. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não tem como nós ficarmos no mesmo mundinho, na mesma situação, no mesmo problema há anos, no mesmo pecado, no mesmo vício. Não tem como. Porque quando o Espírito Santo, Ele nos invade, Ele nos enche, Ele nos completa, nós somos saciados por Ele. Ele sacia a nossa fome e sede, e por isso nós não temos mais fome nem sede. E talvez você chegou aqui dizendo: eu estou assim. Eu não sou, eu estou. Porque estar é uma condição, e o Espírito Santo vai te tirar dessa condição nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou assim, me sentindo paralisado, meu ministério parado, a minha vida financeira, profissional, o meu casamento, os meus sonhos estão paralisados. E eu te pergunto, qual é a situação que te paralisou? O que é que tem te paralisado e não te permite mais andar? Talvez você diga a frustração. Talvez você diga o descontentamento. Talvez você diga situações. Qual é a situação que te fez paralisar? Uma mágoa, um rancor, um ressentimento, um vício, uma situação, um problema. Qual é a situação que te fez paralisar? E a outra pergunta que eu te faço é: em que momento você percebeu que estava paralítico? Queridos, tem pessoas que não percebem. Tem pessoas que estão há anos vivendo paralisados pelo problema, pelas circunstâncias e não conseguem entender. Mas talvez você chegou aqui e você consegue compreender. Quando o Espírito Santo traz luz ao nosso entendimento, Ele clareia, e aonde há escuridão nós começamos a enxergar. E a Bíblia diz no livro de Jó que existem feridas que o Senhor abre e Ele mesmo cura. Então eu estou te perguntando, através do Espírito de Deus, dizendo: qual foi o momento que você percebeu que estava paralisado? Em que situação você viu que você estava paralisado? Porque nesse caso, Enéas, ele não nasceu paralítico. No decorrer da vida, ele se tornou paralítico. O texto diz que há 8 anos ele estava nessa situação, diferente de outros paralíticos que nós conhecemos na Bíblia. Por exemplo, em Atos 3:2, vai falar sobre o paralítico de Formosa, e o autor diz que ele era paralítico desde nascença. Quando nós vamos para Atos 14:8, vai falar do paralítico que estava na cidade de Listra, e ele diz que ele era paralítico desde nascença, nasceu assim, condicionado a isso. Mas Enéas não. O texto diz que há 8 anos ele estava nessa situação. Algum momento da vida dele, da trajetória, o deixou paralítico, o deixou paralisado, o deixou ali limitado. Aleluia.
Existe uma palavra de cura para a sua vida hoje, de libertação. Uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Um novo caminhar Ele tem para você. Diga para esse irmão que está do teu lado com muito respeito, um novo caminhar. Queridos, a tradução do nome Enéas significava o glorioso, o louvado. Mas nós bem sabemos que um deficiente nos tempos bíblicos, ele ficava numa situação ali humilhante. Primeiro porque as pessoas olhavam para o deficiente e elas condicionavam o estado da pessoa ao pecado. Então elas pensavam, que essa pessoa pecou, ela é uma amaldiçoada, os pais pecaram, por isso que ela está vivendo sobre isso. Então as pessoas olhavam para ele já com um olhar de condenação. Porque essa era a cultura na época. Segundo, que as pessoas que tinham deficiência, o destino delas, elas já estavam destinadas a viver de esmolas. Elas tinham que esmolar para sobreviver. Elas ficavam à beira da estrada, dos caminhos, por isso que nós vemos os milagres acontecendo. Do cego de Jericó e outros que tinham aí as suas limitações, as suas deficiências. Mas veja bem, então nós começamos a compreender que a tradução do nome de Enéas, glorioso e louvado, é totalmente contrário ao que ele vivia. O nome dele não era compatível à realidade dele. Como vai ser louvado? Como será glorioso? Um homem que está acamado, é paralítico, não anda, vive do que as pessoas dão, vão para onde as pessoas levam. Que tradução é essa? Não é compatível. E é isso que a enfermidade da alma e do espírito nos faz. Quando nós estamos enfermos espiritualmente, nós não conseguimos compreender aquilo que o Senhor desenhou para nós, aquilo que nós somos em Deus, aquilo que Ele fez por nós. Nós não conseguimos compreender, porque a enfermidade, a doença, a situação não nos deixa enxergar. Olhamos, estamos limitados, presos, e nós olhamos para a situação e é como se a palavra fosse incompatível ao estado do que eu vivo. Ei, a palavra não pode ser incompatível, não. A palavra é viva, poderosa e eficaz. Cairá o justo, mas esse não ficará prostrado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. 1000 cairão à direita, 10.000. Você não será atingido. Posso passar por dificuldades, posso passar por tribulação, mas eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou vaso de honra nas mãos do Senhor. O que eu vivo não pode decretar o que a palavra diz sobre mim. Por isso que eu decido confiar na palavra. Querido, se você tiver que confiar em algo, não confia na sua visão, não confia na sua experiência, não confia na sua ótica, confia na palavra. Porque quando você confia na palavra, o Espírito Santo te renova e te fortalece. Você diz assim: eu não estou vivendo isso, mas eu vou viver, porque a palavra me garante isso. Deus tem um futuro maravilhoso para mim. Aleluia. As pessoas poderiam olhar e dizer: não é compatível o nome com a realidade, mas espere. Algo acontece na vida desse homem. Pedro diz assim para ele: Enéas, Jesus cura você. Eu não sei talvez qual é o seu nome, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos, levantasse as suas mãos aos céus. E eu queria profetizar essa palavra de cura sobre você. Ei, Deus cura você. Deus cura você. Porque Ele tem um novo caminhar sobre a sua vida e sobre a sua história.
Deus cura você. Pode abrir os seus olhos. Tantas curas e milagres foram descritos na Bíblia, sem ao menos descrever o nome da pessoa. Nós sabemos e conhecemos algumas curas pela sua eficiência, mas nós não conhecemos quem é a pessoa, a identidade dela. Mas o autor, ele faz questão de mencionar quem era esse homem paralítico. E no momento em que Pedro vai liberar uma palavra de cura, Pedro poderia dizer: levanta-te e anda. Tua fé te salvou. Mas Pedro, ele diz o nome e diz: Enéas, Jesus Cristo cura você. Sabe o que ele estava dizendo? A honra, o louvor, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Vai ser compatível a tua história com a palavra, a tua história com as promessas. Enéas, Deus cura você. Restaura a identidade, restaura o nome, restaura a aliança, o propósito. Veja bem, a Bíblia diz que quando ele é curado, queridos, imediatamente ele se levanta e ele sai, e o povo da cidade olha para ele e se converte. Ou seja, a vida dele manifestava a glória de Deus, a vida dele manifestava o louvor a Deus, a ponto das pessoas olharem para ele e se converter. É assim que Deus vai fazer na sua vida e na sua história. Você não está esquecido, o teu ministério não está esquecido. Deus vai te curar e você vai promover testemunho para a honra e glória dele. Estou falando de um evangelismo que não teve palavras, mas que as pessoas viram e se converteram. Queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida, que as pessoas vão olhar para você, vão olhar para o teu testemunho, vão olhar para a tua história, vão olhar para a tua família e elas vão querer servir Jesus. Mas diga um amém mais forte, irmão. Amém, eu recebo. Ei, vivemos em tempo que não é o muito falar, mas é o muito viver. O que eu sei, eu vivo. Eu sei pouco, eu vivo. Eu sei muito, eu vivo. Para que eu seja um testemunho de vida para minha família, para os meus vizinhos, para o meu bairro. Seja você a Bíblia que talvez o seu vizinho não leia. Seja você. Tu é a carta escrita pelo sangue do Cordeiro. É um evangelismo de testemunho de vida. Das pessoas verem o que Jesus fez, o que Ele transformou em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero deixar alguns desafios para você essa noite, através desta palavra. Eu gostaria que vocês deixassem exposto o versículo 34, por favor. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levanta-se e arrume sua cama. E eu quero que fique na última frase. E no mesmo instante, ele se levantou. Queridos, depois de 8 anos deitado, seria necessário um esforço maior para se levantar. Eu não sei se vocês já conheceram ou fizeram alguma visita em que a pessoa está muito tempo ali deitado. Começa a criar feridas. Parece que o colchão vai ter no formato da pessoa. As pernas estão enfraquecidas. A coluna. Ele estava deitado na maca. Não era que nem hoje, que tem uma cadeirinha de roda. Que bênção, menos esforço. E quando Pedro liberou uma palavra sobre ele, através de Jesus renovando o coração dele, exigia um esforço maior para se levantar. O corpo, as pernas não respondiam.
Quando eu fui ganhar o meu filho, eu tomei uma anestesia, hack, e eu fiquei completamente aqui, sem sentir as pernas, nem nada. E a médica disse, quando você sentir mexer os dedinhos, você vai para o quarto, ou luta. Eu queria mexer os dedinhos para ir para o quarto. E demorou. E eu falava, vou mexer os dedos. Mas, queridos, o cérebro no comando não ia. Porque estava tudo paralisado. E eu fui, vai mexer. Em nome de Jesus, vai mexer. Até que chegou e mexeu o dedinho. Oh, que bênção. Agora você imagine um paralítico há 8 anos, sem sentir nada. E quando vem um homem de Deus e diz, em nome de Jesus, você é curado. E aí ele tem que fazer o esforço, porque a mente dele tem que dar o comando para o corpo. Vou levantar. Pense nos braços dele como estava. Pense no estado do corpo. Mas a mente dele tinha que dizer o quê? Eu vou levantar. Porque eu recebi uma palavra, porque eu recebi uma bênção do Senhor, por isso eu vou levantar. Deixa eu te dizer algo, para que você possa ser curado, a sua mentalidade precisa ser curada. Porque se a sua mente não der o comando para você, para o teu corpo, você não consegue, queridos. Porque existe uma batalha na nossa mente, vozes de incredulidade militando contra nós. Vozes do diabo falando a todo momento, muitas vezes, sobre nós. E nós temos que dizer, eu vou continuar, eu vou levantar, eu vou caminhar. E as pessoas vão dizer, você não vai conseguir, você é isso, você é um fracassado, você não vai dar certo, 8 anos, não vai mudar. E você vai dizer, eu vou levantar, eu vou conseguir, eu vou levantar, eu vou conseguir. Deus é comigo, eu vou levantar, eu vou levantar. E a tua mente é curada, transformada, renovada, modificada. O primeiro processo da cura é uma mentalidade transformada. Queridos, mesmo que os seus olhos vejam o contrário, enxergue pelos olhos da fé, pela palavra de Deus. O segundo passo é que quando ele levantou da maca, ele já não levantou e caiu em pé. Não. Ele então, nós podemos aqui entender e conjecturar no texto, ele estava deitado, ninguém levanta já em pé. Primeiro então ele levantou. E eu acredito, né, que nesse momento ele deve ter virado para poder colocar os pés no chão. Amém? Porque nesse momento que ele levanta, penso e conjecturo, entrando na história, que ele talvez olhe para suas pernas e para os seus pés, porque talvez ele não tinha visão. Ele não levantava, não sentia, a não ser que alguém mostrasse. Mas nesse momento que ele agora está sentado, porque é um processo da cura, e talvez ele olhe para os seus pés ali, magrinhos, uns ossinhos, uns cambitinhos, como diz aí. Isso tinha que exigir fé no coração dele, para que ele pudesse entender que os pés dele seriam firmados. A mente dele deu comando e disse, vou levantar, mas agora os pés precisam ter firmeza. Eu não sei se você já colocou um gesso na perna, por algum motivo. Quem era mais elevado na infância, teve aí um gesso na perna. Eu já tive, irmãos, um gesso na perna. E quando a gente tira o gesso da perna, a gente coloca o pé no chão, dá um medo, não dá? Será que vai firmar? Há tanto tempo, 30 dias andando com aquilo, mas quando você põe, você fica em dúvida. Será que vai firmar? E eu coloquei assim, é necessário ter fé de que os pés terão firmeza suficiente para permanecer em pé. Queridos, o que vai te fazer permanecer é a fé. Porque é o firme fundamento das coisas que nós não vemos.
O que vai te fazer firmar o pé e levantar. Você imagina aquele homem, 8 anos, agora ele coloca os pés. E agora ele tem que confiar. Porque se ele não confiar, meu irmão, ele cai. Porque se ele não confiar, nada acontece. Mas existiu uma palavra liberada no nome de Jesus. Querido, o nome que está acima de todo nome. O nome sobre o qual todo joelho vai se dobrar. Ele decretou uma palavra sobre o nome dele. Encheu o coração daquele homem de fé. E ele então pensou, posso aqui conjecturar, eu vou pisar, eu vou colocar os pés e eu vou andar, porque eu tenho uma palavra de vida sobre mim. Sabe qual é a diferença? É a palavra, é ela que gera fé no teu coração. Como que eu posso ter fé? A palavra. É ela que te faz ter fé e permanecer. Então o terceiro processo agora, que ele levantou da maca, que ele colocou os seus pés no chão e firmou. Agora, meu irmão, é dar os passos, aleluia, é dar os novos passos que Jesus tinha para ele. Ele não ia andar para trás, meu irmão, não, ele não ia andar para trás. Mas agora ele vai dando o primeiro passo, e o segundo passo, e o terceiro, e ele vai tendo confiança, e o quarto, e ele vai andando, e talvez ele vai chorando, ele vai se alegrando, ele vai ali lembrando de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, de tudo aquilo. A igreja é contagiada, a igreja é renovada, e ele sai para fora e as pessoas olham e dizem: Enéas está andando, Enéas está andando. Cristo curou ele, e isso traz uma grande unção de restauração sobre aquele povo. Querido, você vai andar. Você vai andar, porque a palavra dele te garante isso. Talvez você esteja nos primeiros passinhos de novo, não importa. Deus te fará andar em novos caminhos. É isso que a palavra nos garante. É isso que nos dá vida. Um novo caminhar. Queridos, pensa nesse homem caminhando depois de 8 anos. Pensa na alegria. A alegria que o Senhor tem para a sua vida. Hoje talvez você não sinta essa alegria, não tenha essa alegria. Roubaram talvez a alegria de você. Mas deixa eu te dizer algo. Existe uma alegria, queridos, que nós não podemos deixar roubar. Existe uma alegria que nós não podemos deixar nos contaminar. E o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo de 51, capítulo 51, ele diz num versículo assim, ó: traz-me de volta a alegria da tua salvação. Queridos, a alegria da salvação de Jesus não pode faltar em você. Porque se existe algum destino para mim, para a sua vida, é a eternidade. É morar com Ele na glória. Se essa não é a maior motivação do cristão, algo está errado. Porque a minha maior motivação é quando eu leio Apocalipse e eu falo: eles estarão mesmo, Deus estará com eles e enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Pensa nisso, meu irmão, você está com Ele. Aleluia. Deus está te chamando para você ganhar vidas para Ele. Deus está te chamando para que o seu testemunho, na sua casa, no seu casamento, na sua história, possa ganhar vidas para Ele. Você crê nisso? Para encerrar, eu digo para você: enquanto Enéas estava paralítico, ele não ganhou nenhuma vida. Pelo que o texto menciona, nós podemos aqui entender. Mas quando ele foi curado, quando ele foi liberto, ele ganhou vidas para Jesus. As pessoas olharam para ele. E o significado do nome dele se tornou real. Mas não era para uma glória dele. Era que a vida dele ia manifestar a glória de Deus. Por isso que é o glorioso, o louvado. Que a sua vida manifeste a glória de Deus. A nós, queridos, cabe apenas a alegria de sermos usados como vasos nas mãos do Senhor. A glória, a honra, o louvor, a exaltação, é tudo dele. É para Ele. Você que deseja ser curado nessa noite, você que deseja receber algo da parte do Senhor, fique de pé comigo.